Eu quero me reconciliar. Como é que eu me reconcilio com alguém? Quais são os passos para isso? E será que é possível a gente se reconciliar mesmo quando a outra pessoa não quer, não faz esforço para mudar e ainda alimenta um sentimento ruim por mim? Será que é possível? Hoje nós vamos estudar e refletir juntos sobre isso. O reconciliar no Evangelho tem a ver com o que nós sentimos pelo outro. Essa é a primeira coisa que nós temos que entender. Reconciliar tem a ver com o que nós sentimos pelo outro. Se um desentendimento acontece, uma briga, uma discussão, onde os sentimentos estão mais voltados para as tendências, nossas imperfeições, eu de repente decido mudar, decido fazer e pensar diferente, para que não tenha mais esse tipo de situação, sejam algo mais confortável e saudável nesse relacionamento. Essa atitude de mudança, essa mudança interna a nós, já é a reconciliação que precisamos. Pois não significa que o outro vai mudar os sentimentos dele. E a gente não tem que obrigar e nem correr atrás para que isso mude nele. Isso tem a ver com o outro. Mas nós já temos essa mudança interna. Já nos coloca numa outra vibração quando a gente decide mudar. Uma coisa que a gente precisa entender é de que nós não somos responsáveis pela parte do outro. Nós somos responsáveis pelos sentimentos que nós sentimos e não pelo que o outro sente. Qualquer atitude, responsabilidade é dele. Agora, se o seu sentimento para com ele ou ela é de amor, de perdão, compreensão e compaixão para aquele que te feriu, para aquele que te machucou, só de você sentir isso, de ter o perdão, a compreensão, você está bem, você já está reconciliado ou reconciliada com Deus. Mesmo se o outro ainda está bravo, magoado, triste, o importante é você estar nutrindo e alimentando o sentimento oposto àquilo. Então, reconciliar com o próximo significa eu eliminar a mágoa, eu eliminar o ódio, eu limpar dentro de mim o rancor, eu limpar todos os sentimentos que me afastam do outro. E no momento que nós limpamos isso, nós limpamos esse sentimento, a aproximação ocorre de uma forma natural. O reencontro acontece de uma forma natural. Cada um no seu tempo. Agora, nós não temos o poder de exigir que seja no dia seguinte, na mesma semana, no mesmo mês. Isso é com cada um que está sentindo dentro dele. Jesus nos diz no Evangelho de Mateus a seguinte frase: reconcilie com o teu adversário enquanto está a caminho com ele. Mas aí surge uma dúvida, mas e quando nós não temos mais contato com essa pessoa? Se moramos longe, ou ainda alguém que já desencarnou, como é que eu faço para ter essa reconciliação? Como nós vimos antes, a reconciliação não tem a necessidade da presença física. É claro que ver alguém, olhar para a pessoa ajuda muito o sentimento ruim a se transformar em algo bom. Mas quando esse momento não é possível, por circunstâncias que a vida nos impõe, nós temos então uma ferramenta muito útil e poderosa. Uma ferramenta eficaz para esses tipos de situações quando a gente não tem um contato físico mais direto com essa pessoa. Prece. Isso mesmo, a prece. Se conectar com a pessoa através da prece é a ferramenta mais forte, mais acessível e poderosa que temos para que esse encontro de almas possa ocorrer, para que esse reencontro, essa reconciliação aconteça. Muitas vezes nós nos encontramos em sonhos com essas pessoas, mesmo desencarnadas, e podemos conversar, buscar transformar e mudar aquele sentimento. Quando acordamos é possível que a gente não lembre do que aconteceu, mas a experiência aconteceu. E o que fica em nós é o sentimento, aquela sensação de que um alívio, uma gratidão, uma alegria
por aquela conversa. E cada vez mais aquele sentimento de ruim se transforma em perdão, compreensão, amor e gratidão. Teve um caso de uma pessoa que não se dava muito bem com o pai. E depois que ele já tinha desencarnado, ele surge nele aquele sentimento, aquela vontade de conversar, poxa, de bater o arrependimento, de queria poder se reconciliar com o pai. E aquela vontade era tão grande de poder conversar com o pai, o sentimento era tão nobre de querer o perdão, de querer ser perdoado, que eles se encontraram em sonhos. E ele conseguiu ter essa lembrança depois de acordado, e ele teve essa sensação maravilhosa de que, pronto, fiz as pazes com meu pai. Então, mesmo desencarnado, mesmo estando longe, morando longe, a gente pode ter esse recurso da prece, que os amigos espirituais vão nos encaminhar para esse encontro. Bom, então nós aprendemos como reconciliar. Mas, e quando sofremos algo que nos fere muito grave, que nos machuca e chega a ferir até os nossos entes queridos, como reconciliar diante disso? Quando algo é muito grave, por exemplo, a morte. Tem uma história sobre Chico Xavier que nos dá uma grande lição a respeito disso. Na cidade de Chico havia uma mãe que estava muito triste, muito angustiada, pois ela havia perdido seu filho devido a um assassinato. O filho dela foi assassinado. E por orientações de uma amiga espiritual de Chico, Chico então é orientado para ir até a casa dessa mãe, para ir lá fazer o evangelho no lar, o culto no lar para ela. O Chico, com muita humildade, muita alegria, bate na porta e diz que veio aqui fazer o culto no lar. A mãe, muito chorosa e triste ainda, recebe Chico dando um abraço, arruma a casa, simples, um copinho d'água, uma mesinha, as cadeiras. Estavam prontos para fazer o momento no evangelho no lar. E abrem o evangelho na seguinte página: o perdão das ofensas. E quando eles iam iniciar a leitura, bate alguém na porta. A mãe lá vai, afasta um pouquinho lá, vai lá ver quem que é, levanta e vai atender. Então, era um mendigo, muito acabado, triste, passando muita dificuldade, muita fome e necessidade, pedindo um prato de alimento. A mãe então recebe ele e fala: olha, agora aguarda um pouquinho, eu estou fazendo o evangelho no lar, mas depois eu entrego o prato de comida. E ele ficou ali, fora ali da casa, ouvindo. Então eles começaram a leitura, Chico começa a ler, e aquela senhora faz uma prece tão fervorosa, do fundo do coração, dizendo que ali ela estava perdoando. Depois daquela leitura do evangelho, depois da prece, ela estava perdoando aquele assassino do filho. E era um perdão verdadeiro. E ali, terminada a prece, cai em lágrimas, com aquele sentimento de perdão verdadeiro pelo ocorrido com o filho. Então, o mendigo levanta e pergunta, depois que terminou a prece, a mãe leva lá a comida, e aquela pessoa que estava na porta, acabada, ouvindo tudo, pergunta: você que é a mãe daquele menino que morreu? E ela diz sim. Então, aquela pessoa que estava lá fora se joga nos pés, pedindo perdão, e fala: fui eu que assassinei aquele irmão. E a mãe percebe ali o quanto aquele irmão iria sofrer por isso, e que ela perdoou verdadeiramente. E ele se entrega aos pés, pede perdão, desculpas a ela, dando um prato de comida. E ela dá um prato de comida a ele, acalma aquele irmão e fala. E aquele irmão que estava passando aquele sente tão verdadeiramente o perdão da mãe, que resolve se entregar à justiça. Ele fala que depois desse ato seu não tem mais como continuar, eu preciso reparar essa falta. Então ele se entrega, e logo mais, alguns dias depois, Chico ele recebe uma mensagem psicografada, e era o filho daquela mãe que tinha sido assassinado, dizendo que foi ele o responsável de levar até aquele irmão à porta da sua mãe, para que a mãe pudesse doar amor. Então isso que é perdoar, é assim que houve essa reparação.
E essa história nos convida a refletir que reconciliar está muito ligado ao perdão verdadeiro, aquele que a gente sente de coração, aquele sentimento que se origina do amor. E nós podemos sim amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos fizeram mal. É possível. Como? Respeitando. Quando Jesus nos convida a honrar pai e mãe, Ele nos diz isso. Honrar significa respeitar. E se hoje nós estamos aqui na capacidade de doarmos amor genuíno a quem nos feriu, podemos sim respeitar. E assim os passos para a reconciliação já estarão sendo iniciados. Então, se temos aquela pessoa que nos feriu, que nos magoou, é possível sim, dentro de nós, cada um no seu tempo, buscar aquele perdão verdadeiro. Amar aquele irmão. E amar no sentido de respeitar. Que cada um tem suas limitações, estão passando por experiências diversas. Como essa mãe fez. Lendo o culto do Evangelho, com o auxílio do seu filho, que encaminhou aquele irmão, para que essa reconciliação pudesse ocorrer. Ela se permitiu, aquele irmão também se permitiu, e com essa troca de amor, houve a reconciliação. Então, para haver a reconciliação, é preciso, então, eliminar aqueles sentimentos ruins que temos, que é um desafio para nós, e substituir por amor e perdão verdadeiro.